Quando a gente fala de teologia, diz que a teologia sempre é contextual e ela sempre depende do rio cultural que se navega, dos fatos que acontecem ao redor. Esse é um exemplo claro, que uma teologia desse tipo só emerge quando já se está falando de fato de Israel presente lá. E aí não é mais uma questão do judeu apenas o judeu se converter, também é a necessidade da existência de uma entidade política chamada Israel naquele lugar. Isso tudo está jogando um outro jogo que não existe na antiguidade, que é o dos nacionalismos modernos. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 593. Eu sou o Rodrigo Bibo e nunca tive vontade de ir pra Israel. Bem, o N.T. Wright talvez me deixou com um pouquinho de vontade, mas, mano, um dia falaram, cara, Israel ou Nova York? Já fui 2 vezes em Nova York. E essa viagem tu era pra ter ido comigo e me deixou na mão, eu fui sozinho, né, velho? Mano, André Heinck, é verdade. Tínhamos uma excursão para Israel. Não fui porque fui pros Estados Unidos. Mas olha só, você foi e o pessoal amou e deu tudo certo a viagem, mesmo com todos os perrengues da pandemia, né? A agência foi super honesta, super, né? Honrou todos os compromissos. Gente, eu ia lá só fazer piada. O André Heinck lá levou o negócio a sério e tornou a excursão outro nível. Outro nível porque eu sou um historiador e historiadores meio que estragam a festa um pouco, né? Mas é isso. Cara, não. Gente, enfim, depois a gente fala. Tem convidado aqui, André. Vamos se comportar que tem convidado. Vamos lá. Fala a tua frase, André, vai. Aqui fala André Heinck e Israel é o relógio de Deus. Ah, esse é um clássico, hein? Tic-tac. Esse é clássico, esse é clássico. Eu sou Viviane Costa, amo a Bíblia, mas não sei se amo tanto a Israel. Olha aí, olha aí. Então, Vivi, tu sabe que no fundo eu acho que é um pouco isso também. Porque assim, eu fui criado no movimento pentecostal, mas cara, eu nunca tive tanta vontade de ir pra lá, assim, tipo, nunca me encantei. E até um pouco por culpa dos historiadores também, entendeu? Tipo, aquele lance de muita coisa criada, né, pro turismo e tal. Enfim, né, enfim. Mas voltando, tu já foi pra Israel, Vivi? Acho que não, nem fui. Nunca tive vontade de ir a Israel. Não, nunca teve. E lendo Paixão por Israel, fiquei pensando por que nunca tive vontade de ir a Israel, se Israel está tão presente na minha teologia, mesmo antes de eu chamar de teologia, né? Desde a minha conversão. Pois é. Por que esse desejo nunca apareceu? Talvez porque esse Israel que eu aprendi a conhecer e a amar no início da minha experiência cristã, já era o Israel imaginário. O Israel imaginário eu não encontraria em Israel. Olha aí. É tipo o André Heinck, né? Que ele foi pra Israel, só que é o seguinte, o pessoal aponta a câmera pro Mar Morto, o André apontava pro outro lado, era maravilhoso. Cara, mostrou até... Eu mostrava o cachorro caramelo. Caramelo. O André mostrou a balada em Jerusalém. Entendeu? O André mostrou balada em Jerusalém em pleno sábado. É sobre isso, Brasil. E a viagem, até já que estamos falando da viagem aqui, cara, o Israel me chamou muito a atenção por uma coisa. Assim, eu não tinha também, que nem a Viviane, esse desejo enlouquecido de ir para Israel. Né? Isso eu acho que eu boto um pouco na conta do meu lado historiador, de eu acho que uma teologia muito sólida que não está preocupada com o lugar santo. Né? O lugar santo somos nós. Mas, de qualquer maneira, né, veio a oportunidade, foi muito bom conhecer Israel. E aí eu achei uma coisa muito interessante a respeito do turismo de Israel e tem a ver já com o que a gente vai conversar. Israel, em termos de atrativos turísticos, ele não tem nada que faça o turismo em qualquer lugar do mundo. Se você pensasse em beleza natural, cara, Florianópolis é muito mais linda do que Israel. O Rio de Janeiro é muito mais lindo do que Israel. O Brasil inteiro é muito mais bonito. Então não há essa beleza natural em Israel. A questão da culinária também não, cara. Você vai comer na Itália, vai comer na França. Na Inglaterra não, porque é uma droga, né? Mas você tem a culinária oriental, a culinária árabe. De Israel é totalmente sem graça. Então você não vai para Israel para comer também. Ali vai pensar na questão arqueológica, histórica, antiga, pô, é um amontoado de pedra. Você tem ali um morrinho de pedra e do lado aqui o desenho de uma simulação do que era o Palácio de Herodes, mas tu não tem um palácio para ver. Não é que nem você entrar num coliseu, nada disso. Então, ele não tem, né, esse país não tem os aspectos do turismo que de fato fazem, né, a vida do turismo no mundo. Agora, o que tem em Israel?
a maior história de todos os tempos, né? A maior história, que é a história da salvação, aconteceu ali em cima. E é essa história, que é essa narrativa que faz Israel e faz o turismo de Israel. A gente vai lá para caminhar onde Jesus caminhou, a gente vai lá ver onde é que Jesus navegou, onde é que ele curou, a gente vai ver onde aconteceram as batalhas épicas do antigo Israel. Então, essas coisas é que fazem o turismo de Israel. Então, é isso que, na minha opinião também, faz toda essa paixão por Israel que existe no meio evangélico, que está relacionado com a Bíblia e a narrativa da Bíblia. Então, até a Viviane já deu uma dica ali na introdução dela, né? Na minha opinião, o evangélico é apaixonado por Israel porque é apaixonado pela Bíblia, ou seja, tem aí uma questão hermenêutica, uma questão interpretativa por trás disso. Uhum. Ou seja, quem movimenta, então, a parada lá são os evangélicos e cristãos, na verdade, né? Cristãos de forma geral. Eu não sei como é que é o catolicismo romano ou o catolicismo em relação à peregrinação para Israel. Sinceramente, é uma informação que me escapa. Não sei se vocês, nos estudos de vocês aí, têm essa informação. Se o catolicismo também gosta de uma peregrinação ou o pessoal prioriza mais Roma e tal. Chegou a esbarrar com isso, André, na tua pesquisa? Ou vive, enfim? Eu não fiz uma pesquisa sistematizada do caso católico, né? A minha pesquisa foi focado basicamente no evangélico, mas eu encontrei sites católicos que incluem também viagens a Jerusalém, até porque eles têm muitos lugares santos muito importantes em Jerusalém, né? E em todo o território, né? Vinculados justamente à tradição bíblica. Uhum. Então, por exemplo, o túmulo do Santo Sepulcro em Jerusalém, né? Você tem mais ao norte também a igreja lá do Sermão do Monte. Então você tem esses lugares muito importantes para o catolicismo também, e que os evangélicos também visitam quando vão a Israel. Uhum, uhum. Mas é que o catolicismo ele tem aí uma vastidão enorme de tradições de peregrinação competindo também com essa, né? Coisa que o mundo evangélico não tem, né? Então, por isso, a não ser os reformados, né? Eles têm lá, fazem a peregrinação à casa de Lutero, né? Aos lugares... Ao muro lá na Suíça, né? Ao muro lá em Genebra, aos lugares santos aí na Inglaterra. Então, o meio evangélico protestante até que tem alguma coisa, mas já o pentecostal não tem. Aí é Israel, né? E por quê? Acho que a gente pode... Ó, gente, daqui a pouco tem recado paroquial, a gente já começou o papo, entendeu? E daqui a pouco a gente tem recado paroquial, mas o recado paroquial é esse, ó, o link da Amazon tá aqui pra você comprar o novo livro do André Haim. Mas aí, gente, então, por que isso, então, né? Porque parece que, então, que o pentecostal, o carismático, ele é, talvez, um pouco mais até aficionado por isso. Porque, de fato, né, se a gente vê... Não, se bem que tem muitos batistas também que tem esse rolê com Israel. Mas por que o evangélico, então, de forma geral, até de forma mais panorâmica agora, por que existe essa paixão tão forte por Israel? André, tu começou a responder ali o lance de, porque ama a Bíblia e tal, mas o que isso tem a ver, assim? Porque Israel aparece na Bíblia, é isso? Como é que vocês entendem isso? O que o amor pela Bíblia, por que o amor pela Bíblia leva, especificamente, né, alguns evangélicos, a maioria talvez, a ter essa paixão por Israel, esse sionismo cristão e por aí vai? Então, o que acontece? Nós temos hoje um grande encontro de narrativas. O que quer dizer isso? Se você se posicionasse aí no século XIX, XVIII, XVII, digamos assim, XVII e dali para trás, não existe Israel lá na Palestina. Você tem lá um território que está sob controle de outros impérios, de outras situações, aí no início do século XX, debaixo do mandato britânico. Então não existe um país chamado Israel. A partir do final do século XIX, você tem um movimento de aliar, de retorno judaico a esse território, com vias de fazer um lar nacional para os judeus em função do antissemitismo e também em função dos movimentos nacionalistas, né, que são muito fortes a partir do século XVIII e XIX, e surge o movimento nacionalista judaico, que é o sionismo. Então, você tem, a partir de dado momento, a emergência de um Israel lá naquele mesmo lugar das narrativas bíblicas, e principalmente a partir de 48, com a fundação do Estado de Israel. E o leitor da Bíblia, o que acontece? Ele passou a vida inteira lendo Bíblia falando em Israel, falando em povo de Deus, falando em israelita, depois em judeu no Novo Testamento e por aí vai. De repente você tem uma leitura bíblica que você faz e ao mesmo tempo você tem um país com o mesmo nome, com aqueles que na sua identidade se definem como descendentes deste povo antigo bíblico de Israel, e aí é absolutamente natural que você case um com o outro, né? Então, e aí vem outro elemento que é teológico, que até então
grande parte da igreja interpretava que todo o texto bíblico, quando se refere a Israel, ele passa a ser entendido, né, ao longo da tradição hermenêutica da igreja, entendido como se referindo ao povo de Deus, e o povo de Deus é a igreja. Então, quando a gente lia os Salmos e falava de Israel, Israel é nós, é a igreja. Só que no momento que tem o Israel lá, e vem também uma interpretação mais literalista do texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, em que este judeu que estava lá, que antes era entendido metaforicamente para o crente, de repente esse judeu existe, ele ganha existência como pessoa e como sujeito hoje, presente na história, e aí ele ganha uma vida separada da igreja. Agora é outra figura que aparece. E que foi ignorada pela igreja ao longo de 2000 anos. Só que de repente essa figura tá lá. E aí de repente ela se dá conta, não, nós temos um outro cara que é derivado dessa história toda, mas não faz parte da nossa comunidade. O que a gente faz com ele? Aí dá um tilt na escatologia, né? Caraca, não, peraí. Agora, é que sabe o que é? Essa tua fala aí, André? Mano, de verdade, é uma parada muito recente, é décadas atrás, então, porque é décadas atrás que tem o Estado de Israel e que a coisa, né, e que se e a gente tem onde ir agora e tem esse judeu, esse povo aí, que é o povo da Bíblia, mas agora é diferente da gente, mano. Que é praticamente ignorada pela igreja, né, André? Exato. Então a igreja começa a se deparar com um judeu de verdade que existe, com um país que se chama Israel. Aí, claro, tem N questões aí que você vai considerar por que se chama Israel, por que é que não se chama Judá ou Judeia, por que é que não se chama Sião. Tem questões políticas envolvendo, tem questões narrativas envolvendo, mas, né? Deixamos isso de lado e temos um dado consolidado que é esse país chamado Israel, de judeus lá, né? E coisa que até então você não tinha, né? Esse é o grande elemento, o elemento diferencial, que nos leva, de certa maneira, a uma crise, que é a crise que Paulo enfrenta lá no final de Romanos. Qual é a crise que Paulo tem? Paulo tem essa dificuldade de que ele descobre que a salvação acontece exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ele é um judeu da gema e esse judeu da gema sustenta que as promessas de Deus são irrevogáveis e há promessas de Deus a Israel. Como é que ele resolve essa parada? Então lá de Romanos 9 a 11, o que ele diz? Olha, há um tempo agora de rejeição de Israel, que Israel rejeitou o Messias, ele vai para fora do jogo. Vem o tempo dos gentios, até a consumação desses tempos, quando então, né, Israel, por ciúmes, vai voltar para casa. O que isso significa? Aí é uma discussão escatológica gigantesca. Pois é, mas daí aparece eles. E o que a gente faz agora? É muito bom, é muito bom. Porque nós, os gentios, assumimos o protagonismo nesse período. Exatamente. Né? E aí a história agora é sobre nós. Caramba! Então, essa é a crise de agora. Agora, pensando, como você colocou, né, por que nós amamos a Bíblia e como isso funciona para os pentecostais, eu lembro, e já comentei isso algumas vezes, a primeira revista da escola dominical que eu dei aula, e foi por isso, inclusive, que eu me identifiquei muito quando o André começa a mapear as literaturas, né, os materiais dispensacionalistas, e eu tive contato com vários deles, mas a primeira revista de escola dominical que eu dei aula, com 3 meses de convertida, de batizada nas águas, foi Revelações Bíblicas. E era um texto a revista inteira, né, 13 edições, sobre revelações bíblicas do Apocalipse, com um texto, com a base bíblica, o referencial teológico para a revistinha da Escola Dominical, era um desses livros que o André cita aqui no livro Dispensacionalista. E aí, o que mais me encantou nessa minha primeira leitura da Bíblia, pensando Apocalipse, foi entender que Israel está, e aqui em aspas, né, desde o começo até o final do texto. Essa narrativa toda do texto bíblico, que é cheio de histórias incríveis, né, com todos os elementos e todas as ferramentas que uma história precisa para ser realmente incrível. Então o texto bíblico é assim, especialmente no Antigo Testamento. Quando a gente vai olhar Apocalipse e percebe que esse personagem principal está desde o começo da história e nós somos enxertados nessa história a partir do Novo Testamento como gentios e nos tornamos protagonistas até que eles ressurjam, acho que faz com que os evangélicos pentecostais, a partir desse ser hermenêutico que eu já disse aqui em off, estou dizendo aqui agora, que é a parte que eu mais curto do texto do André, além da afirmativa de que a discussão é teológica, trazer esse sujeito, esse crente, como uma pessoa hermenêutica que está lendo o texto e como parte do texto se interpretando nele, a gente assume esse protagonismo da história de Israel. E aí nessa primeira revistinha da escola dominical que eu dei aula, eu estava super protagonizando a história do Apocalipse a partir desse enxerto na história de Israel, que está ali ainda sendo rejeitado, porque rejeitou, mas que em algum momento vai ressurgir. E aí a gente
gente acompanha como protagonista e espectador também que momento é esse que Israel vai ressurgir, porque quando ele ressurgir, assim como o André disse, esse reloginho de Deus vai anunciar que o fim dos tempos está chegando. Então, estar de olho na história de Israel é também estar de olho na nossa história, né? Que está entrecruzada aí, como o André vai desenhando para a gente no livro. Ô André, acho que a gente podia falar um pouquinho, né? A palavra escatologia já apareceu aqui em alguns momentos, foi a tua abertura também, e a gente vê as pessoas falando muito sério, assim. E aqui, gente, né? Tudo com muito respeito e tal, mas essa frase, né? Israel é o relógio de Deus. Então tem todo, né? Inclusive muita fake news rola, né? Porque estão construindo o terceiro templo, já tem... Essa eu ouvia direto, né? Já tem sacerdote sendo treinado para o terceiro templo e não sei o que, tal. E aí, obviamente... Tem vários estudos sobre isso. Cara, e no fundo não tem... E é tudo baseado, tipo, em nada, né? Tipo, é muito impressionante, assim. Cara, por que isso, assim, né? Por que essa hermenêutica, e até a própria hermenêutica dispensacionalista, de certa forma, ela é a grande, talvez, matriz disso, né? Mas por que é dito que Israel é o relógio de Deus, assim? Quais são os aspectos concretos, assim? Tipo, o ouvinte agora vai ouvir vocês e... Mano, olha aí. Eu já ouvi isso aí mesmo, assim. Quais são, tipo, os elementos concretos dessa teologia que justifica essa afirmação? Que embasa essa afirmação? Israel é o relógio de Deus, tipo... E pra quem nunca ouviu, porque assim, a gente tem ouvinte de tudo quanto é tradição, né? Se você nunca ouviu essa expressão, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu entendo o relógio de Deus da forma que eu já ouvi, é que os eventos que acontecem com Israel, em Israel... com os judeus, de alguma forma estão determinando a agenda de Deus. Deus está sinalizando a sua agenda do fim do mundo, conforme as coisas estão acontecendo com esse povo e tal, né? E é mais ou menos isso que eu entendo. Então, como é que é? O que justifica essa fala? Então, tradicionalmente, assim, nós estamos falando sempre do meio evangélico e que parte do meio protestante, tá? Então, se você olhar lá para os reformadores, já existe neles essa escatologia que resgata a presença do judeu lá no final dos tempos. Então, mas qual é o tom desse resgate? É a conversão, né? É a conversão a Jesus Cristo, que é aquele mais baseado lá em Romanos 9-11, né? Com o tempo vai se ampliando justamente essa questão mais literal do texto, é o quê? Que Jesus volta, ele vai governar de onde? Vai governar sobre quem? Então, justamente nesse literalismo, a partir de textos, principalmente do Antigo Testamento, de que Jesus governa de Jerusalém sobre todas as nações, então as nações vão fazer a festa dos tabernáculos indo a Jerusalém para adorar, etc. e tal, ele ganha esse caráter cada vez mais literal sobre a cidade específica de Jerusalém e sobre, né, o reino de Deus em Israel especificamente governando o mundo inteiro. Então nós estamos falando de uma interpretação literal desses textos. Ô André e Vivi, porque agora é aquilo que eu achei fantástico tu começar o podcast desse jeito, porque agora abriu uma caixa aqui na minha cabeça. Mano, é que agora eu tenho, né, o lugar físico chamado Israel, eu tenho lá o Monte das Oliveiras, e se eu não me engano o Monte das Oliveiras tem um lance apocalíptico também, de descer no Monte das Oliveiras. Exato. Velho! Na minha opinião, Bibo, isso tudo se desenvolve justamente pela essa consolidação histórica desses eventos. Por isso que quando a gente fala de teologia, diz que a teologia sempre é contextual e ela sempre depende do rio cultural que se navega, dos fatos que acontecem ao redor. Esse é um exemplo claro, que uma teologia desse tipo só emerge quando já se está falando de fato de Israel presente lá. E aí não é mais uma questão do judeu apenas o judeu se converter, também é a necessidade da existência de uma entidade política chamada Israel naquele lugar. Isso tudo está jogando um outro jogo que não existe na antiguidade, que é o dos nacionalismos modernos. Entende? Então, o que é hoje chamado um país, Israel, não é a mesma coisa que era uma nação lá na antiguidade, entende? Então, esses ingredientes todos vão entrando nesse jogo, né? E aí vem o problema teológico de tentar resolver a parada. Quer dizer, porque se era a ideia de que Israel vem, se converte, e aí você tem de novo a nação Israel convertida e Jesus volta, o que acontece no fato histórico? Tem um movimento nacionalista que é secular, que é laico, cujos formadores de Israel são, na maioria, ateus. Não é nem questão de se converterem a Jesus, é de se converterem a qualquer coisa que seja relacionado a Deus. Então esses caras montam esse Estado,
surge esse país com N razões, né? E aí vem um grande problema teológico. Como é que eu resolvo isso, né? Então, teologicamente, principalmente a linha dispensacionalista e outros vão trabalhar a ideia do que não, isso é um degrau para algo que vai acontecer no futuro. Então, Israel se torna necessário como uma etapa de algo que será, mas esse estado que não é o reino de Deus do futuro. Agora, no embolar disso tudo no chão da igreja, como, né, alguns dizem ali, o afegão médio, né? Então, lá no chão da igreja, não tem essa diferenciação muito clara do que é o Estado de Israel não é o reino de Deus ou é. Aí a bandeira de Israel se torna a bandeira do reino de Deus. O Estado é realmente o portador das expectativas do reino de Deus mais adiante e tal. É claro que eu estou sendo bem simplista aqui na aplicação. Acho que essa leitura que você faz, André, no texto também, quando você fala do reino de Deus e do ainda não do reino de Deus, ajuda também a entender como que quando um político é amigo do Estado de Israel, ele é lido e interpretado como amigo da igreja. E aí amigo da igreja porque faz parte desse grande plano de salvação e do tempo do fim, né? Exatamente. Foi bom ter falado no já ainda não, né? Porque é consolidado assim na nossa teologia, na escatologia, esse conceito do reino de Deus já instaurado, ainda não consumado. Então significa o quê? Que nós já vivemos o reino de Deus desde a vinda de Cristo, porém ainda falta o quê? Jesus voltar e falta uma série de coisas acontecerem. Entre essa série de coisas acontecerem, entra então Israel na narrativa. Então esse já ainda não, ele opera dentro, né, de todas essas narrativas que envolvem tanto Israel, e olha, eu estou falando de narrativas de vários lados, tá, gente? Né? Nós temos a narrativa no lado evangélico, nós temos a narrativa no lado israelense também, porque o Estado de Israel fundou a sua narrativa como sendo, de fato, o retorno do antigo reino de Davi para o presente. Se você vai olhar ali, é mais ou menos, na verdade é o reino de Judá. Outro dia eu fiz um post aí, dizendo que se fosse comparar com a antiguidade, o Israel de hoje não é o Israel da antiguidade. O Israel da antiguidade envolvia lá Samaria no norte, era o reino do norte e tal. Né? O que seria hoje seria Judá, mas eles pegam o nome de Israel por quê? Por N questões, por facilidade maior, né? E até por questão de como é que você vai chamar o cidadão de Israel, desse novo estado. Se você bota o nome de Judá ou Judéia, o cidadão vai ser judeu, mas ele não é para ser só para judeus, ele é um gentílico secular, pode ter muçulmano, pode ter budista, pode ter qualquer coisa. Então não pode chamar esse cara de judeu. Então, você chamar de Sião, por exemplo, e quem fala isso é um historiador israelense, tá? Não sou eu que estou dizendo. Se fosse chamar o estado de Sião, como é que você vai chamar de sionista todo mundo que é membro desse estado, se você tem membros desse estado que não gostam da ideia do sionismo, não querem que fique tendo um movimento de judeus em direção a essa terra? Então é um problema o nome. O nome Israel resolve a parada. O Israel e aí notem, não é israelita, né? O cidadão de Israel. O israelita ainda é o judeu, né? Tem aí a Federação Israelita, tem a ver com os judeus. Esse cidadão é israelense, ele é outra coisa. Então, e é num sentido laico. Então, mas ainda assim, eles precisam do quê? Todo país precisa de um mito fundador. Né? Qual é a nossa essência? De onde viemos? E o Estado de Israel tem o maior mito fundador de todos os tempos, né? Que é o país lá da Bíblia. Então, ele funda em cima disso. Né? Ele tá baseado nisso. E interessante, né, que alguns autores trabalham também o seguinte: no início o Estado de Israel trabalhou muito essa questão bíblica, né, na constituição do seu país, até antes da formação do Estado de Israel. Depois chega nos anos 60, 70, ele foca muito mais na questão do Holocausto. Então, de repente, o mito fundador, gente, não é que não aconteceu, tá? É a narrativa que explica quem somos. Então, o Holocausto é a razão para a existência do Estado de Israel. Nós precisamos de um país para nos proteger. Então, esse fator do Holocausto, ele ganha preeminência, inclusive sobre o fator bíblico. Só que como os evangélicos estão cada vez mais apoiando Israel, os cristãos cada vez mais falando da questão bíblica, o próprio país, Estado de Israel, está invocando cada vez mais as questões bíblicas no seu discurso. Embora os seus membros ali do Estado israelense, muitos deles nem sequer acreditem nisso. É isso que eu ia falar. Mas ele vai fazer uso da narrativa. Claro. Ele usa a narrativa porque tem o apoio massivo de cristãos no mundo inteiro, inclusive grandes potências como os Estados Unidos e tal. Não sei como é que tá o Trump em relação a Israel, tô bem desligado
desligado desse assunto, assim. É óbvio como é que ele tá, né? Ele tá... Mas, não, ele tá... rolou até um papo de gás agora, né? Não, nem entra nisso aí. Não, ok, não vamos entrar, mas é que ele é bem a favor, né? Ele é bem a favor, né, do rolê, assim. Claro. Entendi. Tem uma aliança, né, Bibo? Uhum, verdade, Tem uma aliança colocada, que por isso que é melhor até não entrar nisso. Então, assim, note que o que eu estou dizendo aqui, ó, eu não estou nem questionando se estão certos ou estão errados, não é essa a questão. Nós estamos trabalhando com o dado concreto de como, né, o próprio apoio evangélico a Israel reverbera no próprio discurso de Israel. Quer dizer, a forma como eu vou usar e buscar esse apoio, eu vou reforçando esses próprios discursos. Você vai lá, o ministro do turismo de Israel, ele vai receber o pessoal e vocês, né, quem ama a Bíblia ama Israel, vocês devem orar pela paz em Jerusalém, porque a Bíblia manda fazer. Então, ele acaba assimilando o mesmo discurso que o evangélico faz, ele faz do lado de lá. Por quê? Porque você precisa, cara. Né? Você precisa de apoio. Tu tá no meio de um monte de gente que quer o teu couro. Então, quanto mais apoio, melhor, né? André, eu acho que agora a galera vai entender o que vocês estão falando. Porque assim, tu tá falando, e vocês estão falando, que é a galera política, por assim dizer, que tá se aproveitando do amor dos evangélicos para fomentar questões políticas, territoriais e por aí vai. Mas tu chegou na tua pesquisa, André, a falar com um judeu mesmo? Tipo, o que ele vê de nós evangélicos amando e tá lá na terra deles e tal? Tem algum dado sobre isso? Porque, por exemplo, a gente tá falando o seguinte, que são políticos, sendo que a maioria nem em Deus acredita, né? Israel é o único lugar lá naquela região, inclusive que você pode ser gay de boa, tem até parada gay lá em Israel, tudo. Tem balada, coisa arada e tal. E é um lugar que você tem muita liberdade, inclusive lá no meio daquelas cidades e países lá. Então a galera utiliza muito o discurso evangélico, assim, né, pró-Israel, para fomentar políticas públicas, entre outras coisas, certo? Mas e a galera da religião mesmo? E a galera, e os judeus lá, e você tem algum dado sobre isso, não? Uma coisa eu aprendi conversando com judeus aí nas minhas entrevistas e também na internet, né? E não dá para falar o que o judeu diz ou pensa, tá? É um mundo absolutamente plural. Eles têm até um ditado, né? Se tiverem dois judeus, vai ter 3 opiniões diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de dizer, o judaísmo isso ou aquilo, tal. Então eu entrevistei uma série de pessoas, a gente vê opiniões diferentes, mas no geral o que se percebe é o seguinte: existe uma relação de conveniência da parte principalmente do mundo judaico-israelense em relação à igreja. Quer dizer, eu preciso de apoio. Então, nessa necessidade de apoio, você entra no jogo e no discurso da teologia em si, né, sem menor dificuldade. Agora, quando você vai para os detalhes da discussão, né? Por exemplo, se pega o dispensacionalismo, Israel entra ali no jogo, aí entra o tal do arrebatamento, que é a grande novidade teológica do dispensacionalismo na escatologia. Na igreja nunca existiu, nem entre os reformados, nada disso, uma ideia de a igreja ser arrebatada e depois a história continuar apenas com Israel e os judeus. Então, quando entra no detalhe, o judeu se dá conta que você, nessa escatologia, esse Israel vai sofrer algo que é muito pior do que o Holocausto lá nazista, durante 7 anos depois, ele disse, tá, mas que raio de amor é esse que vocês acreditam que nós somos gado de sacrifício, né? Que raio de amor é esse? Eu não tô entendendo esse negócio aí, da onde a gente vai querer passar por um troço desse? E outra, né? Aí se diz muito, com uma futilidade muito grande até, dizer, olha, o que eles vão passar, o Holocausto nazista é fichinha do lado do que eles vão passar. Cara, quando se diz um negócio desses, é assim, ó, é absolutamente brutal para um judeu ouvir um negócio desses, porque o Holocausto é um desses exemplos históricos, assim, outliers, né? É fora do padrão, é fora de qualquer comparação, né? Então, quando se usa isso para falar de um tempo que vai vir e que vai ser muito pior, isso é muito complicado nesse relacionamento com os judeus. Acho que isso fala muito sobre essa visão que os evangélicos, e aqui também não em bloco, né? Falar de como os evangélicos pensam, mas de que alguns evangélicos têm de Deus, né? Desse método de Deus. Então, o método de Deus ainda é pensado e formado a partir de sombras do Antigo Testamento. Então, vocês irão sofrer porque o método de Deus de fazê-los voltar para Ele será o sofrimento. Então,
Acho que isso ajuda também a gente a pensar, e o André faz esse caminho também no texto, de como os evangélicos pensam de forma múltipla e se relacionam de forma múltipla por Israel, né? Então, quando ele fala, nós amamos Israel porque amamos a Bíblia, mas cada um ou cada grupo ama Israel de um jeito diferente. Então, se tem 2 judeus e 3 opiniões, teremos 2 evangélicos e 3 formas de amar a Israel aqui, e de amar a esse Deus também de Israel, que em cada contexto se manifesta de forma diferente. Então, esse método desse Deus, que fará com que o povo judeu sofra depois do arrebatamento da igreja dessa maneira, fala muito também sobre que Deus é esse que a gente ama e que Deus de Israel é esse que a gente ama a partir do texto bíblico. Se aproxima muito com a minha realidade aqui no Rio, pensando complexo de Israel e como que esse Israel é pensado, e esse Deus de Israel é pensado a partir desse complexo, que é um lugar de violência. Então é essa imagem, essa identidade de Deus que eles recorrem para dizer, por exemplo, a maneira e o método que Deus de Israel usará contra os seus inimigos nesses territórios. Então se assemelha muito esse método dessa divindade aí que é construída a partir dessa sombra do Antigo Testamento. É interessante quando você falou dessas diferentes formas de reagir, até nessa relação com Israel. Então, olha só, você vai ter missões tipicamente dispensacionalistas, no qual a conversão do judeu é muito necessária, quer dizer, ele precisa se converter, então eles vão fazer uma missão evangelística com os judeus. Só que você vai ter vários outros grupos de uma cepa neopentecostal, que aí surge uma espécie de doutrina de 2 formas de salvação, que é o da eleição. Quer dizer, esse judeu não precisa ser convertido ao Messias, ele já está salvo por ser já do povo de Deus, que é uma outra pegada. Então você tem grupos daí de apoio a Israel, dentro do sionismo cristão, que não quer a conversão do judeu, não está preocupado com isso, porque não teria necessidade disso. Então está dentro desse aspecto justamente que a Viviane está dizendo, das múltiplas formas de se ler e compreender o texto, né? Por isso que aqui eu estou fazendo um parênteses, né? Esse não é um livro sobre como deve ser feita uma hermenêutica. Eu não estou aqui dizendo como é que é o jeito certo, quem está certo, quem está errado. Eu estou apresentando como acontecem essas hermenêuticas e que levam a diferentes formas de paixão por Israel. Porque a forma do reformado amar Israel é uma, a forma do pentecostal é outra, a do neopentecostal é outra ainda. E tem manifestações diferentes e distintas, certo? Todas elas vão cair num apoio a Israel, mas elas têm raízes e interpretações teológicas diferentes. Deixa eu tentar fazer uma mistura aqui das 2 pesquisas, né? Para quem não sabe, a Vivi também escreveu alguma coisa envolvendo Israel, que é o complexo de Israel, aí no Rio de Janeiro, enfim. Porque aí, Vivi, a gente... Traficantes evangélicos. Os traficantes evangélicos. Vamos lá, comprem, leiam, é maravilhoso. Olha aí. É um outro Israel, mas é Israel. Exato. Não, porque assim, Vivi, pelo que eu lembro da tua obra, gente, não tem podcast, tá? Desse da Vivi, vai ser aqui no YouTube você acha. Você digita aí Viviane Costa, Bibotal, que você vai achar a nossa entrevista aqui no YouTube. Aliás, um erro meu, devia ter transformado aquilo em BTcast. Quem sabe, Vivi, eu ainda faço isso esse ano. Ou a gente bate um papo de novo e tal, e, enfim, talvez tenha até coisas novas que não estão no livro, enfim, né? Afinal, a gente sempre pode ser surpreendido. Mas vamos lá, eu quero tentar misturar as 2 pesquisas de vocês agora, eu quero ver se eu consigo, tá? Ainda bem que não é ao vivo, porque se ficar ruim, a gente corta essa parte. Não, porque assim, ó, tem o lance da identidade, né? Você tem o complexo de Israel, que a Vivi pesquisou, que é um pessoal que se denomina evangélico, com pastores, e pelo que eu lembro bem da tua pesquisa, o Antigo Testamento é muito a base, assim, né? Então é o Senhor dos Exércitos, orações, né, e se apropriam de salmos de batalha, aquela coisa toda. Então assume meio que uma identidade, é como se nós fôssemos o novo Israel de Deus, e esse Deus de Israel é o nosso Deus, e por isso a gente tem a bandeira aqui, e o nome do nosso... pode falar favela ainda, Vivi? Eu sempre tenho essa dúvida. Sim, pode falar favela. E o nome da nossa favela é Complexo de Israel e tal, né? E aí a gente tem isso que é uma questão identitária, né? Então se assume o Deus de Israel, e nós somos evangélicos, e nós somos o povo da Bíblia, e o Deus de Israel que venceu os inimigos, a gente aqui agora vai vencer os inimigos, né? Então por isso tem, né, outras religiões são banidas, né, do complexo e tal, enfim, e até a ideia de chegar até outras igrejas cristãs que não são evangélicas também, né? A
parada tá escalando e tal. E aí, por outro lado, tem então esse lado de essa identificação, né, com Israel e tal, né, principalmente na questão bélica. E do teu lado, André, tem esse lance também, e aí talvez até tenha do da Vivi também, que são os elementos da cultura judaica, né? Então é muito comum a gente ver festas judaicas sendo adaptadas para o movimento evangélico, então a galera que comemora o Ano Novo no Ano Novo judaico, até a questão da dieta. Eu vejo cristãos usando o kippah, entendeu? Tipo assim, eu até queria usar, porque cara, o kippah é muito estratégico. Quem inventou o kippah foi uma pessoa com queda capilar, sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida, porque, mano, eu tô perdendo o cabelo exatamente onde vai o kippah, entendeu? Exatamente onde vai o kippah. Mas tu precisa de cabelo para prender com clipes, com um clipe ali, senão não Exato. fica. Daí, então é isso. O kippah foi inventado por um calvo, por alguém que tava ficando calvo. Então o que acontece, mano? Aí então tem isso, né? A galera usando o kippah, né? A questão do hebraico. Você vê muitos movimentos evangélicos, assim, que a galera fala, aprende o hebraico, fazem as festas hebraicas e tal. Cara, o que que é isso, assim? Tipo, o que que tá acontecendo? O que que é esse fenômeno, assim? Tipo, dá pra explicar um pouco, não? Tipo, porque, assim, não faz muito sentido pra mim, sabe? Começo, depois a Viviane vai para a aplicação dela, que é mais pesada que a minha. O dela tem bomba, né? Então, Desculpa. Dela tem bomba. Gente, por favor. É que assim, o que que acontece? Não, mas o que que acontece, né? Cara, isso tudo tem a ver com a formação das identidades. O ser humano, ele é essencialmente narrativo. Nós somos aquilo que a forma como nós construímos a nossa história. Quando você faz terapia, você basicamente conversa sobre a vida com o terapeuta. E ele ajuda a construir a tua narrativa. Quer dizer, eu sou assim porque aconteceu tal coisa, porque eu reagi desse ou daquele jeito. Então, o ser humano, ele é narrativo. O problema é quando essa narrativa se descola totalmente da realidade. Mas nós, né, somos essencialmente narrativos. Então, como é que a gente constrói essa nossa identidade que é narrativa? Agora, pensa você que é um cristão que tem a Bíblia como livro-texto. Então, este livro-texto, pela maneira como você se relaciona com ele vai constituindo a tua própria identidade. Quer dizer, quando eu leio o Salmo 23, né, o Salmo 23, eu não leio ele pensando, isso aqui era de um pastor de ovelhas lá do século 10 a.C. Não, o Senhor é o meu pastor. Ainda está na primeira pessoa. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e por aí vai. Então você lê esse salmo de Davi, de um pastor do século 10 a.C., como se fosse você. Então você vai se identificando com as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas. Quando você lê a história de Josué, e Josué diz assim, seja forte e corajoso, porque hoje o Senhor fará maravilhas entre vocês, né? Ou então busque a santidade, Deus vai te abençoar. Como é que eu aplico e transformo esse texto em vida para mim? Né? Eu não vou entrar numa batalha contra meus vizinhos para tomar o território deles, que é o que Josué estava vivendo. Eu vou, sei lá, montar uma barraca de cachorro-quente para sustentar minha família. E vou ser honesto, e vou trabalhar, e vou guerrear, e vou conseguir. Então eu aplico Josué à minha vida, né, dessa maneira. Então esse texto se torna apropriado por mim na existência e se torna parte de mim. Aí o que acontece? Vai somando essa presença de um texto bíblico na tua vida, na tua hermenêutica, junto com outros fatos muito mais recentes na história cristã. Agora entra a questão histórica. Por exemplo, a própria emergência da nova perspectiva paulina, que aproxima a igreja do judaísmo cada vez mais. Aí você vai pegar historiadores que vão cada vez trabalhar Jesus como um judeu autêntico, só que ao mesmo tempo cada vez distanciando ele mais do cristianismo. De repente, Jesus é muito mais judeu, mas muito menos cristão. Aí você vai pegar outros que vão começar a trabalhar o que? A doutrina vai surgir apenas tardiamente, aí você tem o domingo com Constantino e tem não sei o quê. Você começa a jogar toda essa questão da tradição cristã para uma invenção tardia posterior que não devia ter acontecido. Então nós somos o quê? Nós somos judeus. Nós devemos voltar para lá. Então soma toda essa hermenêutica que você tem junto com a ideia de que a igreja certa é uma igreja mais judaica, você começa a olhar para as tradições, as ordenanças bíblicas de festas e tudo mais, e começa a viver isso aqui para viver a experiência da igreja primitiva. Então, cada vez mais isso vai se aproximando desses elementos judaicos e você tem ao mesmo... Olha como essas narrativas vão se cruzando. E ao mesmo tempo você tem um país de Israel lá acontecendo. Então, de repente, eu me aproximo simbolicamente do antigo Israel por meio de festas, de uso de kippah. E aí vem também a questão do próprio anacronismo
desses elementos simbólicos. O talit não existia na época de Cristo. Eles tinham lá um manto de oração, mas não é esse talit que temos hoje. Isso vem de vários desenvolvimentos posteriores. O kippah não existia na época de Cristo. Ele surge 2 séculos depois. Então, a bandeira de Israel é de agora. A estrela de Davi é do século 17 depois de Cristo. Não existia na antiguidade. Mas isso tudo entra no mundo do símbolo, e o mundo do símbolo, gente, ele é atemporal. Ele trata das essências. Então, você vai vivendo isso tudo como se fosse lá daquela origem. Aí vem o mito da origem. Tem várias coisas que a gente pode explorar aqui, né? A origem é pura, a origem é perfeita, e a gente vai lá para a origem e busca isso lá. Então isso tudo vai se entrecruzando na forma como nós constituímos a nossa identidade, que, né, vai cair dentro de outras questões, como a política, como tudo mais que a gente vê por aí. E até a casos mais extremos aí, que é o caso da Viviane. Caso da Viviane, não, caso do Complexo de Israel. Não é teu, exatamente, não foi tu que fez isso. Esse capítulo do André, capítulo 2, eu acho, né, que fala das identidades, junto com a leitura de que a discussão é teológica, ajuda muito a gente a entender a construção dessas novas identidades evangélicas. A gente falou sobre isso na conversa que tem aqui sobre os traficantes evangélicos, que o André estava aqui com a gente também, foi uma conversa assim, de nós três, e nós já falávamos sobre essa questão das identidades, nós conversamos um pouco sobre isso nos bastidores, né, André, sobre identidades, como que esses entrecruzamentos e como esse ser hermenêutico no mundo, né? Então, quando o André fala dessa pessoa ser uma pessoa hermenêutica, e essa pessoa hermenêutica fazer a leitura do texto bíblico, que é o nosso livro, né, que é regra de fé e prática para o cristão, mas a gente faz essa leitura a partir de um lugar, e a gente faz essa leitura como uma pessoa interpretativa. Sendo uma pessoa interpretativa e sendo uma pessoa também que tem um lugar no mundo, a gente faz essa leitura interpretativa a partir de um lugar no mundo. Logo, o lugar no mundo contribui também com a forma que eu leio esse texto bíblico. Por isso que, por exemplo, eu chegando em Niterói há 3 anos e começando a me relacionar com um pastor presbiteriano reformado, entendendo a perspectiva que ele tem sobre Israel completamente diferente da minha, o André fala sobre isso no texto, mas eu descobri isso na vida, né, há 3, 4 anos, pensando, você nunca pensou em Israel dessa forma? Você não é dispensacionalista? O que você pensa sobre isso? Então, o lugar no mundo, a teologia onde a gente é gerado, e a forma que a gente lê a Bíblia, ajuda a gente a construir essa imagem de Deus. Então, pensando no Complexo de Israel, que é uma dessas novas identidades evangélicas que surgem nessas últimas décadas, o que a gente está falando é um ser no mundo, uma pessoa hermenêutica, lendo o texto bíblico a partir de uma experiência pentecostal que aconteceu numa igreja pentecostal dentro de uma favela no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E essa pessoa que foi ordenada pastor se entende convocado por Deus para uma missão de libertar um povo que está sendo oprimido na mão de um traficante, na gestão de um traficante que, segundo ele, serve ao diabo, serve ao inimigo, então ele precisa retomar esse território e libertar esse povo, porque Deus está convocando ele para essa missão. E ele, na narrativa, declara que ele recebe esse chamado no monte, orando, porque ele queria abandonar o mundo do crime, queria abandonar a vida do crime, mas Deus diz que não, que o encontro dele com Deus é, na verdade, para que ele volte para aquele lugar de uma forma diferente, com uma administração diferente, para libertar aquelas pessoas da mão do diabo, da mão do opressor, do inimigo. E ele conquista esse território, que é em Parada de Lucas, e depois ele começa a conquistar os territórios no entorno desse espaço. Então a gente está falando de uma pessoa que vive na Baixada Fluminense, no contexto de violência, no contexto de pobreza, de uma pessoa que se converte numa igreja pentecostal na Baixada Fluminense, que a gente sabe que já tem uma teologia formada a partir desse lugar. Então as pessoas hermenêuticas desse espaço construíram as suas teologias a partir desse lugar. Então qual é a teologia que esse novo convertido encontra nessa igreja pentecostal em Caxias, na Baixada Fluminense? Né? Como que a experiência dele, ou em que caldo teológico a experiência dele acontece? Qual é o caldo cultural, social que ele vive para conseguir produzir essa hermenêutica a partir da sua própria experiência, baseada no texto bíblico, lendo o texto bíblico, especialmente do Antigo Testamento, já que essa teologia pentecostalizada e neopentecostalizada, aqui em aspas também, né, desses novos pentecostalismos é muito estruturada e respaldada no Antigo Testamento. Então, como que esse traficante vai narrar a sua experiência? Dizendo que ele é agora um libertador, né? Então, ele é Moisés, chamado por Deus para libertar
esse povo de Israel que está ali sofrendo no Egito. E aí há toda uma mistura teológica, uma atualização, digamos assim, nesse texto para essa reinterpretação e uma estruturação teológica a partir dessa experiência. A gente vê, logo depois que ele começa a conquistar os novos territórios, a estrela de Davi sendo colocada no ponto mais alto do território, que aí são 5 favelas, e o ponto mais alto é na Cidade Alta, e a estrela de Davi ocupa esse espaço, e a gente vê a estrela de Davi passando na Avenida Brasil, acesa, azul, fazendo essa referência a Israel. Então, bandeiras de Israel pintadas em vários lugares, a roupa do exército do Complexo de Israel é importada, né? E aqui, de novo, né? Importada é também uma história contada, né? Para dar corpo a essa narrativa, mas é uma roupa que é semelhante ao exército do Estado de Israel. Então, a gente está falando de muitos signos e muitos símbolos que são importados e ressignificados a partir dessa experiência que acontece ali. Esse segundo capítulo do André vai ajudar a gente também a pensar sobre esse contexto do Complexo de Israel, mas também sobre esses novos evangélicos que surgem e se relacionam de uma forma diferente com a cultura, se relacionam de forma diferente com a política, se relacionam de forma diferente com o dinheiro, com o poder. Então, esses novos sentidos que esses elementos, tanto judaicos ou não, vêm ganhando, podem ser olhados de uma forma diferente se a gente conseguir ler esse texto, esse capítulo 2 do livro do André e voltar para essas experiências, a gente ganha uma nova lente para entender esses fenômenos evangélicos que estão acontecendo, que não é um fenômeno só, né? Tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Caramba, e aí, André, quer reagir a isso? Ou vamos para os finalmente? O que eu vou reagir é o seguinte, né, cara? Quando você vê um fenômeno desses, a gente, claro, nós somos evangélicos bem conservadores e isso a gente fica horrorizado com uma situação dessa. Mas quando me coloco no lugar do camarada lá e ele pega e lê os salmos, porque eles leem salmos antes de ir pra guerra, né? E lê lá o salmo, cai 10 mil à minha direita e à minha esquerda, eu não serei atingido. Ele faz uma leitura muito mais literal do que eu. Né? Então ele faz uma leitura muito literal de um salmo, porque ele está de fato indo para uma guerra, para um confronto, assim como Davi estava indo para um confronto, ou qualquer autor de texto bíblico estava muito literalmente numa guerra encarniçada. E a gente faz uma aplicação hermenêutica disso que necessita absolutamente de transformar isso numa metáfora, de transformar numa alegoria, em qualquer outra coisa para aplicar na minha vida. Esse pessoal não, eles aplicam direto. E aí toda a minha convicção hermenêutica começa a naufragar em alguns pontos, assim, porque afinal a gente sempre aprende que a interpretação literal é a mais adequada e mais correta, e de repente, né, as coisas não funcionam exatamente assim, ou melhor, quando a gente vê acontecer na nossa frente, a gente bota o pé no freio e diz, não, peraí, não é bem assim a coisa. Muito doido. Agora, gente, galera, é o seguinte, o livro do André são praticamente aqui 7 capítulos, tá bom? Ele vai falar sobre a paixão, identidades, escatologia, judaização. Aliás, eu vou ler esse capítulo primeiro, porque eu não consigo entender a judaização hoje. Sionismo cristão, esse eu até entendo um pouquinho, por conta de alguns amigos que são ligados ao movimento. Imaginação e amor. Olha só, são 7 capítulos. Tem o prefácio da Vivi. Mas antes de acabar, gente, tá aí, paixão por Israel, tá bom? Judaização, sionismo cristão e outras ambiguidades evangélicas, tá? Livraço do André Heinck. Gente, esse aqui inclusive é um livro que nasce de uma pesquisa premiada na academia. Mas olha só, o André não pegou a pesquisa premiada e jogou aqui e transformou em livro. Não, ele pensou em você, leitor, também. Então, né, André? Fez um trabalho editorial aqui, né? Então, claro, como eu faço em todos os trabalhos, né? A gente mantém aquilo que é mais fundamental da academia, que é a apresentação da prova, a nota de rodapé, a referência, mas a linguagem é absolutamente, né, holística, vamos dizer assim. Boa, né? Muito bom. Tentando atingir todo mundo. E uma das coisas fundamentais que eu sempre tenho dito do livro é o seguinte, né? Esse não é um livro de apologética, tá, gente? Ele não é um livro que está preocupado, eu não estou, por mais que eu, por exemplo, eu não gosto do dispensacionalismo, eu vejo muitos problemas nessa ideia, mas o livro ele não está preocupado em atacar o dispensacionalismo. Eu quero apresentar quais são as premissas, né, e aonde levam algumas ideias dele. Ele não trabalha também só com dispensacionalismo. Ali eu apresento a emergência hoje de uma teologia reformada pró-Israel também. Também trabalho essa questão da judaização, eu também já começo trabalhando uma questão de conceito, sabe? Porque não é simplesmente um julgamento de quem faz isso. Cara, há um vácuo simbólico que muitas igrejas estão buscando em elementos judaicos. Não é uma questão de eu julgar se está certo ou está errado, mas entender o que é
judaização, o que é judaização lá para Paulo. Isso que estamos vivendo hoje é a judaização que Paulo critica ou não. Então, não existe estudo a respeito disso, minha gente. A gente não tem. O que nós temos é basicamente pessoas apontando o dedo dizendo, olha, Gálatas está sendo descumprido. Mas eu desconfio que essa não é uma questão de Gálatas. É outra coisa envolvendo identidade. Eita, eu falo isso, ô André, eu solto essa aí. Quando o pessoal vem, pô, na minha igreja toca shofar, eu já meto Gálatas, não estão lendo Gálatas. Mas exatamente, aí que tá, cara. Na minha opinião, tem coisas mais profundas acontecendo e que não são necessariamente a judaização que Paulo está falando. Por isso que é um capítulo que eu introduzo como uma tentativa de começar estudos nesse sentido, porque não existem. Existe apenas julgamento. Eu acho que tem que analisar melhor a situação. Não, porque assim, por exemplo, o cara que toca shofar não tá negando o sacrifício de Cristo em última análise, né? Não. Esse é o lance, ele tá procurando símbolos e outras coisas, né? Cara, e outra coisa importante nesse aspecto todo é que quando Paulo fala aos Gálatas essas questões todas, estava cheio já na igreja de prosélitos, ou seja, gentios que eram convertidos ao judaísmo. E ele nunca manda um desses voltar a ser gentil. Não existe texto desse tipo. Então a questão de Paulo, ali, na minha opinião, ela não é simplesmente alguém que se tornou judeu ou coisa desse tipo. Tem outras nuances aí que a gente precisa tomar cuidado para também não exercer um mau julgamento com o que está acontecendo hoje. Caramba. Tá? Porque tem muita gente piedosa, muita gente, sabe, que ama Deus, né, que está querendo fazer a coisa certa atrás dessa história toda, e que eu estou dizendo nós da perspectiva de crentes conservadores, de históricos, eu sou batista, o Bibo não sei o que ele é, então, desculpa aí. Vou virar luterano. Pois é, vai ser mais ainda. Né? E aí mesmo, né, os assembleianos também, né, já é uma perspectiva bem mais conservadora, e a gente muito rapidamente a gente bota o dedo nessas circunstâncias, e eu acho que não, está faltando a gente parar e tentar entender o que está acontecendo. Então esse é apenas um exemplo que eu quero dizer do livro, que ele é uma chamada para a gente analisar as situações, ver o que está acontecendo e sentar e conversar. Então ele é uma chamada para o debate e uma chamada principalmente para um olhar mais atento para o outro, para tentar entender o que está acontecendo. Então eu não apresento assim julgamentos de valor sobre certo ou errado nesse livro, que as pessoas adoram que tenha, mas eu não gosto muito disso. Exato. Agora, vocês querem tem várias coisas, elementos para você ler esse livro, você que ama Israel, você que é apaixonado por Israel, você que está numa igreja que fomenta isso, leitura obrigatória até para você entender um pouco mais o fenômeno. Mas uma coisa que você fala aqui, que você traz na discussão do livro, André, é até uma postagem que você fez no Instagram. A paixão por Israel pelos evangélicos é unilateral. Não há nenhum tipo de paixão pela igreja do lado judaico. Também não há relacionamento entre comunidades judaicas e evangélicas no Brasil. O que isso implica? Ou seja, essa obra do André vai te ajudar a entender o fenômeno, tá? Essa obra do André vai te ajudar a entender o fenômeno. E quem sabe você que está pensando em fazer um doutorado, um mestrado, o que eu vou pesquisar? Quem sabe o André te ajuda aí a achar um tema para a sua pesquisa de mestrado e doutorado. É isso. Vivi, obrigado pela tua presença aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quero, estou ouvindo vocês, estou pensando que acho que tem dois pontos importantes aqui. Tem muitos, né? Mas eu acho que dois principais, assim. Tem muita gente tentando entender evangélicos no Brasil, e não só no Brasil, né? Mas a presença dos evangélicos, a força dos evangélicos, as ambiguidades evangélicas. E o André chega para sentar à mesa mesmo dessa conversa e contribuir não só como historiador e a partir da hermenêutica filosófica, mas a partir de uma perspectiva teológica que normalmente não está nessas conversas sobre as compreensões desses fenômenos evangélicos que estão acontecendo mais recentemente. Então, tem uma contribuição muito grande para pesquisadores e para interessados nesse fenômeno dos evangélicos. Eu sei que aqui a gente está falando num grupo e para um público que tem massivamente evangélicos, mas a gente também está falando para não evangélicos. Tem muita gente que eu conheço fora da nossa bolha evangélica que diz, eu conheço o Bibo, eu ouço o Bibo. Então tem muita gente que, para entender os evangélicos, inclusive para pesquisar os evangélicos, vem para o canal do Bibo, porque consegue entender basicamente esse mapa, né, e mapear um pouco os evangélicos do que está acontecendo. Olha aí. Então, falando também para essas pessoas, o André chega com essa contribuição para ajudar a entender o fenômeno e essas ambiguidades todas que a gente vê surgindo, que também são disruptivas para a gente, que faz parte do movimento evangélico. E outro ponto importante, quando a gente fala de elementos e desses símbolos, né, judaicos para os evangélicos, eu lendo como pentecostal,
o texto do André, eu fui também me identificando, eu acho que vai ajudar muitos evangélicos a irem se identificando e se encontrando nesse mapa que o André vai construindo, né? E aí, como dispensacionalista, vindo de uma teologia dispensacionalista, dentro do movimento pentecostal, desde que eu me converti, eu fui lendo e pensando, não, já pensei assim, agora não penso mais assim. Então, a gente também e se entendendo dentro desse texto e desse campo que foi mapeado pelo André e apresentado de forma muito clara no livro, e de entender também qual é o nosso lugar. E aí, como pentecostais ou não pentecostais, seja reformados, históricos, como que você vai se encontrar nesse texto e identificar também como que a sua teologia foi construída. Para os pentecostais, a tipologia é muito importante. Então, os elementos judaicos na teologia pentecostal passa pela importância da tipologia. E aí, mais uma vez, a gente não está falando de Gálatas, a gente está falando de outra coisa. E aí o André também ajuda a gente a entender que outra coisa é essa de que estamos falando. E aí fui perceber por que o papel da tipologia é tão importante e que não está necessariamente ligado a esse sionismo mais político, né, mais de questões de Estado, e também não está necessariamente ligado à escatologia. Está muito relacionado à questão de identidade, de identificação e desse tipo que a gente atualiza e que a gente ressignifica para dar sentido à nossa fé, que é essa fé pentecostal. Então, tem muita riqueza e tem contribuição para diversas áreas, diversas frentes, e tanto quanto pesquisadora, quanto como pentecostal, eu me identifiquei e sei que tem muita discussão aí ainda para seguir, talvez a gente continue essa discussão em outros momentos, porque vão surgir. Fala bem, né, meu? Caramba, né? Desenrola bem. Eu tô muito entusiasmada com o livro do André, acho que dá pra perceber, né? Não, parabéns, Ivi, não, de verdade, parabéns. Olha, se tu permitir, até isso fica no episódio. Eu tenho uma inveja da capacidade de articulação da Viviane, que olha, eu vou te contar, cara. Não, tu fala bem também, mas é que a Vivi engatou uma primeira agora e foi, mano, zero edição, entendeu? Foi zero edição, a Jenny não precisou cortar nada, entendeu? Parabéns, Vivi, muito bom. Eu só consigo fazer essas coisas escrevendo e reescrevendo, ajustando, eu chego lá, mas assim, falando direto, não dá não, cara. Foi legal ela ter falado da tipologia, né, porque a gente, na questão das identidades, a gente fala da questão da identidade cristã, ela é montada em cima de uma tipologia, de uma leitura tipológica da Bíblia, que já existe no Antigo Testamento e que é a base do Novo Testamento. E essa tipologia permanece, é perfeito o que ela falou, né? Então, justamente, o Israel antigo é a igreja que é nós. Gente, sensacional. Galera, eu achava que era uma parada muito mais acadêmica quando eu tive as primeiras conversas com o André, mas, gente, é isso, é identidade, a Vivi falando, é o tipo de literatura que você vai falar assim, mano, mas eu sou assim. Sabe, galera, sabe quando você lê uma parada ou quando você lê uma frase e a pessoa, ela explicou o que já estava embaralhado na tua cabeça, tu fala, mano, essa pessoa organizou um negócio, tava bagunçado na minha cabeça. Talvez seja a sua relação com Israel e você nem sabe, entende? E ainda mais se você for de uma igreja pentecostal ou uma igreja neopentecostal, enfim, talvez é uma literatura que vai te ajudar a organizar muita coisa na sua cabeça aí e até fazer você se entender mais como parte do povo de Deus e entender um pouco mais a sua teologia. Paixão por Israel, André Daniel Heinck, Judaização, Sionismo Cristão e outras ambiguidades evangélicas, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Tá bom, gente? O link para você comprar na Amazon está aqui. Vou botar o link da editora Plenitude também, que é parceiraça nossa, tá? Mas é isso. Vê onde tá mais barato e compre. O importante é você também ajudar autores nacionais. Como eu sempre digo, ajude autores nacionais. E vou colocar, eu sei que a propaganda aqui é do livro do André Heinck, mas ele não vai se importar e eu vou dizer que o link pro livro da Vivi também vai estar aqui na descrição deste podcast, tá bom, gente? Eu acho que casa, tem algumas coisas que casa legal ali. Casa muito, cara, né? Tanto que o nome dela surgiu logo para fazer o prefácio do livro, não tem dúvida. Exatamente. É isso. Obrigado, André, por mais essa obra, obrigado por se dedicar. Como dizem a galera do worship, obrigado pelo seu sim. Vocês nem sabem que linguagem é essa, né, mano? Mas existe, tá? Existe. Obrigado pelo seu sim. Gente, desculpa. Eu acho engraçado, galera. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu confesso que eu acho um pouco engraçado. Eu amo aquilo que tu carrega, André. Muito obrigado. Meu céu. Esse é outro livro, André. O que eu carrego não é muito legal, cara. Eu solto de vez em quando. Tu tem que escrever, o André, ou a Vivi pode escrever, Paixão pelo WoW. É uma análise do movimento gospel. Paixão pelo Shu. Parei, gente. Tô brincando demais. Desculpa. Vivi, muito obrigado pela tua presença aqui. E aguardamos novos lançamentos. Mulheres escrevendo teologia, sociologia da religião. Precisamos, Vivi. Sim,
Obrigada a vocês, o papo é sempre muito rico e eu espero voltar em breve. É isso, gente, vai voltar sim. É isso, ficamos por aqui, voltamos na sexta-feira com o BT Papo e terça-feira que vem mais um BT Cast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.